Oi, gente, vamos então a mais uma aulinha de biologia, continuando os nossos estudos sobre populações. Populações de indivíduos, então, populações ditas naturais, esses indivíduos, então, que vivem e interagem na natureza e com a natureza e as outras populações, certo? Bom, então nós vamos falar de um tema que os autores chamam de dinâmica de população, que nada mais é do que a variação dos indivíduos desta população. Essa variação, então, no número de indivíduos segue, então, relações com as relações ecológicas que esses indivíduos têm, as influências externas que essa população sofre ao longo do tempo e por aí vai, certo? Então, lembremos o que é população. População, um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que ocupam um determinado espaço, lugar e interagem entre si e com a natureza e com os outros indivíduos das outras populações, certo? Então, os pesquisadores, por exemplo, biólogos, ecólogos e os demais outros profissionais utilizam destes conteúdos, então, para entender e estudar a variação dos indivíduos de determinadas populações. Então, por exemplo, populações de indivíduos que estão em extinção ou ameaçados de extinção. Então, é preciso um estudo minucioso com relação a isso para sempre ter a tendência de manter, então, esta população estável ou em equilíbrio, certo? Bom, então essas populações vão sofrer variações, certo? Que vão ser estudadas aqui. E vamos a um exemplo, então. Aqui nós temos então o exemplo de uma cadeia alimentar, composta então de várias populações interagindo juntas, tá? Então, nós temos aqui os níveis tróficos, primeiro produtor, depois consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. Consumidores primários, ou melhor, primeiro, os produtores sempre são compostos pelas plantas, pelos vegetais, os seres fotossintetizantes, que conseguem captar a energia do sol e converter em energia química. Depois, nós temos os outros níveis tróficos, nós temos os consumidor secundário primário, então, o segundo nível trófico, composto dos herbívoros, que se alimentam, então, dos produtores. E nós temos os que seguem, consumidor secundário, que se alimenta dos herbívoros e por aí vai. Temos um exemplo aqui, uma cadeia alimentar clássica, tá? Na qual os produtores são gramíneas, consumidor primário são os coelhos, consumidor secundário cobra, consumidor terciário poderia ser aqui um gavião, por exemplo, tá? Bom, estas populações, então, elas estão interagindo nesta cadeia alimentar e junto às outras cadeias alimentares, formando as teias alimentares. A tendência é que há, então, a manutenção de um número constante desses níveis tróficos, tá? Para que haja, então, um equilíbrio dessa cadeia alimentar e, consequentemente, um equilíbrio deste ecossistema, certo? Então, a manutenção constante do número desses indivíduos de cada nível trófico. Mas, como a professora falou, essas populações podem sofrer influências, por exemplo, externas, certo? Vamos supor que aqui haja uma influência de uma ação antrópica do homem. Por exemplo, foi aberta aqui a temporada de caça aos coelhos. Então, imaginem, os coelhos vão ser caçados e os indivíduos vão ser, então, vai haver, então, uma diminuição da população de indivíduos. Se diminui a quantidade de coelhos, não há mais coelhos que vão comer tantas gramas, então a população aqui de gramas vai aumentar.
Bom, mas em contrapartida, se não tem tantos coelhos, pode ver a diminuição do número de cobras por conta da falta de comida aqui, ou seja, falta dos coelhos. Então, há desequilíbrios aqui por conta de N fatores, certo? E esses desequilíbrios, então, são importantes ser estudados e bem mencionados, tá? Esses estudos levam em conta, então, um outro conceito que se chama densidade populacional. Densidade populacional, então, é a relação do número de indivíduos de uma determinada espécie, de uma população que vive em um espaço. Esse índice, então, vai ser calculado conforme, então, o número de indivíduos expressos por em alguma área ou volume. Isso será, então, a densidade populacional. Bom, então, é preciso entender aqui essa variação dos números dos indivíduos, ou seja, a densidade, para, em muitos casos, propor medidas para reverter crises ecológicas, crises de desequilíbrio e tudo mais, certo? Bom, e essa densidade, então, sofre algumas influências, alguns fatores, então, que vão afetar. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre, a análise quantitativa das populações. Então, em questão de número, análise quantitativa das populações. Então, essa densidade aqui do número de indivíduos vai ser influenciado por alguns fatores. Quais? Então, nós vamos ter índices de crescimento que vai ser monitorado por taxas de natalidade e mortalidade e também, em contrapartidas, índices de migração que vai ser calculado por taxas de imigração e emigração. Então, todos esses fatores vão alterar, ou melhor, vão determinar, então, uma análise quantitativa da quantidade de indivíduos que compõem essas populações, certo? Então, vamos lá. Índices de crescimento, nós temos natalidade e mortalidade. Então, natalidade nada mais é do que o número de nascimentos em uma população em um determinado período. Já a taxa de mortalidade é o número de mortes, de indivíduos mortos neste mesmo período. Bom, índices de migração vão ser, então, as taxas de imigração. E imigração são os números de indivíduos que entram em uma população, certo? Seja porque eles estavam em um lugar e migraram para outro e vice-versa. E emigração, indivíduos, então, que saem de uma população, certo? O cálculo, a média, a variação destes itens vai dizer se a população pode estar em crescimento, em declínio ou em equilíbrio. Para calcular isso, nós temos então um índice de crescimento da população, que é então o cálculo da natalidade mais a imigração, ou seja, o número de nascidos mais o número de indivíduos que entram na população, dividido pela mortalidade e imigração, ou seja, dividido pelo número de mortos, de indivíduos mortos, mais o número de indivíduos que saem dessa população. Esse valor, então, do índice de crescimento vai dizer se a população está crescendo ou diminuindo, ou ainda em equilíbrio, certo? Então, atentem aqui à imagem. Nós temos aqui. Quando, então, a população estiver crescendo, quer dizer que a soma da natalidade mais a imigração é maior do que a quantidade de mortos e de indivíduos que saíram
dessa população, certo? Então, a taxa de nascidos e de indivíduos que entram é maior. Então, isso caracteriza que a população está crescendo. Bom, em contrapartida, uma população em declínio, certo? Uma população que estiver diminuindo, quer dizer que o número de nascidos, a natalidade, e o número de indivíduos que saem dessa população é menor do que o número de indivíduos que morrem, certo? E o número de indivíduos que saem. Então, aqui está morrendo mais indivíduos ou saindo mais indivíduos dessa população. Por exemplo, um desequilíbrio ambiental, uma ação antrópica e vários outros exemplos, tá? E nós temos também, então, o ideal, que seria uma população em equilíbrio, na qual a taxa de natalidade e imigração será igual às taxas de mortalidade e saída de indivíduos, ou seja, esses valores vão ser iguais ou parecidos, e essa população está então em equilíbrio, certo? Estes cálculos, então, muitas vezes são representados por gráficos, nas quais as curvas, então, vão obedecer, ou crescimento da população, né? Ou declínio da população, ou ela irá se manter, então, estável, certo? Aí depende de cada caso. Bom, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.